Queridos irmãos, nesse dia 7 de setembro, uma data tão importante para o nosso país, nessa festa da independência, mas deveremos pedir que seja de verdade uma festa da liberdade, da verdadeira, gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Rezemos por esta grande nação que é o Brasil, rezemos por todos os seus filhos, rezemos por todas as nossas famílias, para que verdadeiramente possamos ter como exemplo a Trindade e aprender a viver em Deus e para Deus. Hoje também rezamos de modo particular para todas as intenções que em todas as nossas casas recebemos de tantas pessoas que se alimentam dos programas formativos da comunidade. Na quarta-feira, como a cada quarta-feira, confiamos cada um de vocês, cada uma das nossas necessidades ao nosso padroeiro e pai São José. Ele que é mestre em vida espiritual, ele que é o rosto do Pai, ele que cuida também dos mínimos detalhes. Peçamos que São José guarde esta grande nação em Deus, que guarde essa grande nação unida aos desígnios de Deus, vivendo a palavra de Deus. No número 292 do nosso livro de vida diz assim: se o irmão corrigido não escuta, então entramos na segunda etapa. Ocorre que quando o seu irmão corrigido não escutou, nestes casos você pode e deve dialogar com alguém que também foi testemunha do pecado dele. Ainda assim, antes de falar, confie-se ao Senhor para que Ele mostre a arte e a maneira de agir nesta atitude. Você vai certamente falar disso com irmãos e irmãs mais anciãos e reputados como sábios. Gálatas 6:1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Nessa arte de corrigir e de essa correção fraterna, que não é fácil e que muitas vezes precisa de uma grande prudência, de uma grande perícia, de uma grande arte e sabedoria, devemos pedir o auxílio do Espírito Santo. E, como lembrávamos ontem, se um irmão pecar, eu devo ter a coragem de corrigi-lo a sós. Mas caso ele não escute, então eu devo recorrer a alguém de mais sábio, de mais ancião, que possa até ter sido testemunha daquela situação e que possa nos ajudar a iluminar a consciência e o coração desse irmão. Buscar essa pessoa e o jeito como fazemos, o amor com que usamos para corrigir uma pessoa que está no erro, é uma graça, um dom do Espírito Santo. Ninguém se arvore melhor que o seu irmão, mas ao contrário, todos nós, numa atitude de profunda humildade, peçamos a coragem de exortar o irmão que está no erro, mas também a humildade de saber que poderíamos ser nós e que por isso devemos corrigir com amor, com ternura. 1 Coríntios 7, a propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor, dou porém um conselho como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Estás ligado a uma mulher, não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher, não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vos desejaria poupar. Eis o que vos digo, irmãos. O tempo se faz curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Aqueles que se regozijam como se não se regozijassem. Aqueles que compram como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo como se não usassem plenamente. Pois passa a figura deste mundo. Essa palavra hoje soa de uma forma tão profunda para o nosso país, para a nossa grande nação que é o Brasil. Passa a figura deste mundo e devemos viver nesta terra, nesse tempo, plenamente, com toda a audácia, com todo o entusiasmo, com todo o ardor, mas com uma enorme consciência da eternidade. Teremos discernimento para viver as realidades presentes se vivermos com gosto, com o peso da eternidade. O discernimento é dado quando a eternidade toca no tempo, quando ela entra no tempo, quando ela ilumina o tempo e todas as realidades temporais. Pensamos isso para cada um de nós nesse dia. Salmo 44,
Ouve, ó filha, vem e inclina o teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixone por tua beleza. Prostra-te à sua frente, pois ele é o teu Senhor. Com muitas joias cravejadas de ouro, vestidas de brocados, a filha do rei é levada para dentro até o rei com séquito de virgens. Introduzem as companheiras a elas destinadas e com júbilo e alegria elas entram no palácio. Em lugar de teus pais virão teus filhos e os farás príncipes sobre terra toda. Esse salmo tão bonito pode ser certamente aplicado à Virgem Maria, essa filha predileta do coração do Pai, cheia de adornos, isto é, de virtudes, de dons, da plenitude da graça, e ela é essa que, esquecendo os laços paternos, no sentido de esquecendo os apegos, ela segue o Senhor até a cruz. Também esse salmo é aplicado às almas consagradas, essas almas que se enamoraram de Deus porque Deus as cobriu com o seu amor, Deus as elegeu e por isso elas se deixaram conduzir pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Hoje, nesse dia 7 de setembro, todos nós devemos ter esse coração de eleitos, esse coração de almas escolhidas por Deus, esse coração de almas tão desejadas desde sempre e para sempre pelo Pai. E por isso, com uma missão própria, com um destino próprio, com algo único que só cada um de nós pode realizar. Se cada um construir este país de acordo com o desígnio do Pai, se cada um for fiel à missão que o Pai lhe confiar, verdadeiramente esta nação será transfigurada. Lucas 6, 20 a 26, o evangelho de hoje. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, Jesus dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Então, belo hoje recebermos para a nossa nação essa carta magna das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o segredo da felicidade, e a felicidade é viver como bem-aventurados, como aqueles que vivem as beatitudes, isto é, que vivem já de uma forma celestial, de uma forma que o mundo não entende, de uma forma que vai questionar o próprio mundo. Um mundo que anda atrás de riquezas, de glórias, de poder, de prazeres. Os bem-aventurados, os eleitos, os filhos de Deus, vivem desprendidos dessas coisas, não porque essas coisas sejam ruins, mas porque elas não devem nos prender. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados quando formos caluniados, odiados, insultados. Bem-aventurados, porque tudo isso no céu será a causa de muitas recompensas. Viver nessa terra já com o olhar na eternidade. Viver nessa terra já com a carta magna da vida celestial, da vida eterna. Por isso, se queremos ser homens e mulheres capazes de construir um mundo novo, devemos ser homens e mulheres capazes de escrever nesta terra as palavras da eternidade, o jeito da eternidade, a forma nova de amar e de viver. Dos sermões de São Bernardo, hoje uma palavra tão bonita que diz assim: o primeiro grau de contemplação é considerarmos sem cessar o que quer o Senhor, o que lhe agrada e o que é aceito diante dele. E já que em muitas coisas todos nós faltamos e a nossa força vai de encontro à retidão da sua vontade, sem poder unir-se ou adaptar-se a ela,
Então, humilhemo-nos sob a sua poderosa mão, altíssimos, sob a sua poderosa mão de Deus Altíssimo, e procuremos mostrar-nos bem miseráveis aos olhos da sua misericórdia, dizendo: cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me e serei salvo. E assim o Senhor terá compaixão de cada um de nós. Assim, com o olhar do coração purificado por esses pensamentos, já não nos entretenhamos com o nosso espírito na amargura, mas muito a mais com o Espírito Divino, com grande atrativo. Não refletimos mais sobre a vontade de Deus em nós, e sim no que ela é em si mesmo. E na vontade de Deus se encontra a vida. Na vontade de Deus se encontra a felicidade. Na vontade de Deus se encontra a plenitude. Vamos receber a sua bênção agora antes de iniciar. A pace sia com voi. Saudação então do Papa Francisco. Vamos então ouvir o Santo Padre. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Temos muitos jovens hoje, por isso também tantos aplausos. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi. Abbiamo finito le catechesi su. Hoje iniciamos um novo ciclo da catequese, acabamos o ciclo da velhice, iniciamos um novo ciclo sobre o tema do discernimento. Discernir é um ato importante que se refere a todos porque as escolhas constituem uma parte essencial da vida. Discernir as escolhas. Escolhe-se uma comida, uma roupa, um curso de estudos, um emprego, uma relação. Em tudo isso se concretiza um projeto de vida e também a nossa relação com Deus. No Evangelho, Jesus parla del discernimento com immagini tratte dalla vita ordinaria. No Evangelho, Jesus fala do discernimento com imagens tiradas da vida comum. Por exemplo, descreve os pescadores que selecionam os peixes bons e descartam os maus, ou o comerciante que sabe identificar entre muitas pérolas as de maior valor, ou aquele que, lavrando um campo, se depara com algo que se revela um tesouro. À luz desses exemplos, o discernimento apresenta-se como um exercício de inteligência, também de perícia, inclusive de vontade, para reconhecer o momento favorável. São essas as condições para fazer uma boa escolha. É preciso inteligência, perícia e também a vontade de fazer uma boa escolha. E há também um custo necessário para que o discernimento se torne operacional. Para desempenhar a sua profissão da melhor forma, o pescador tem em consideração o cansaço, as longas noites passadas no mar, e além disso descarta uma parte da pesca, aceitando uma perda do lucro para o bem daqueles a quem se destina. O mercador de pérolas não hesita em gastar tudo para comprar aquela pérola, a única. E o homem que se deparou com o tesouro faz o mesmo. Citações inesperadas, não programadas, onde é fundamental reconhecer a importância e urgência de uma decisão a tomar. E cada um de nós deve tomar as decisões. Não tem alguém que as tome por nós. A certo ponto, os adultos livres, nós podemos pedir conselhos, etc., mas a decisão é própria. Não posso dizer porque porque decidiu meu marido, a minha mulher, meu irmão. Não, cada um de nós deve decidir. É por isso que é importante saber discernir, para decidir bem. Para decidir bem é necessário discernir. O Evangelho sugere outro aspecto importante do discernimento. Ele envolve os afetos.
Quem encontrou o tesouro não tem dificuldade em vender tudo. Tão grande é a sua alegria. O termo usado pelo evangelista Mateus indica uma alegria totalmente especial que nenhuma realidade humana pode dar. E, com efeito, repete-se em pouquíssimas outras passagens do Evangelho, todas elas relativas ao encontro com Deus. É a alegria dos magos, quando depois de uma viagem longa e árdua, vem de novo a estrela. É alegria. É a alegria das mulheres que regressam do sepulcro vazio depois de ouvir o anúncio da ressurreição feito pelo anjo. É a alegria de quem encontrou o Senhor. Tomar uma bela decisão, uma decisão certa, que leva sempre àquela alegria final. Talvez no caminho se deve sofrer um pouco, incerteza, pensar, buscar, procurar, mas no final a decisão justa, certa, assim, te plenifica de alegria. No juízo final, Deus fará um discernimento em relação a nós. As imagens do camponês, do pescador e do comerciante são exemplos do que acontece no reino dos céus. Um reino que se manifesta nas ações ordinárias da vida, que exige uma tomada de posição. Por isso, é muito importante saber discernir. As grandes escolhas podem surgir de circunstâncias à primeira vista secundárias, mas que se revelam decisivas. Por exemplo, pensemos no primeiro encontro de André e João com Jesus. Um encontro que nasce de uma simples pergunta. Rabi, onde moras? Vinde ver. Um diálogo muito breve, mas é o início de uma mudança que, passo a passo, marcará a vida inteira. Anos mais tarde, o evangelista continuará a lembrar-se daquele encontro que o mudou para sempre, recordando-se até da hora. Eram cerca de 4 horas da tarde. Foi a hora em que o tempo e o eterno se encontraram na vida. Em uma decisão boa, justa, se encontra a vontade de Deus com a nossa vontade, se encontra o caminho atual com o eterno. Tomar uma decisão correta após uma estrada de discernimento e fazer esse encontro, o tempo com o eterno. Portanto, conhecimento, experiência, afetos, vontades. Eis alguns elementos indispensáveis para o discernimento. No decurso dessas catequeses, veremos outros igualmente importantes. O discernimento, como eu dizia, exige esforço. Segundo a Bíblia, não encontramos diante de nós, já embalada na vida que devemos viver. Não, nós devemos decidi-la continuamente, segundo a realidade que vivemos. Deus convida-nos a avaliar e a escolher. Criou-nos livres e quer que exerçamos a nossa liberdade. Por isso, discernir é difícil. Vivemos frequentemente essa experiência. Escolher algo que nos parecia bom e, no entanto, não o era. Ou saber qual era o nosso verdadeiro bem e deixar de o escolher. O homem, diversamente dos animais, pode errar. Pode não desejar escolher do modo correto. A liberdade, não? E a Bíblia mostra isso a partir das suas primeiras páginas. Deus dá ao homem uma instrução exata, precisa. Se queres viver, se quiseres desfrutar da vida, lembra-te que és criatura. Que não és tu o critério do bem e do mal, e que as escolhas que fizeres terão uma consequência para ti, para os outros e para o mundo. Podes fazer da terra um jardim magnífico, ou podes transformá-la num deserto de morte. Um ensino fundamental não é por acaso que se trata do primeiro diálogo entre Deus e homem. O Senhor dá a missão, tu deve fazer isso. E o homem, cada passo que dá, deve discernir qual decisão tomar. Discernimento
é aquela reflexão da mente, do coração, que nós devemos fazer antes de tomar uma decisão. O discernimento é árduo, mas indispensável para viver. Requer que eu me conheça, que saiba o que é bom para mim aqui e agora. Exige, sobretudo, uma relação filial com Deus. Deus é Pai e não nos deixa sozinhos. Está sempre disposto a aconselhar-nos, a encorajar-nos, a acolher-nos, mas nunca impõe a sua vontade. Por quê? Porque quer ser amado, não temido. E Deus nos quer filhos, não escravos, filhos livres. E o amor só pode ser vivido na liberdade. Para aprender a viver, é preciso aprender a amar. E por isso é necessário discernir. O que eu posso fazer agora, diante dessa alternativa, que seja um sinal de mais amor, mais maturidade no amor. Que o Espírito Santo nos guie, devemos invocá-lo todos os dias, especialmente quando devemos fazer escolhas. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.